Vai começar a gravar. Pronto. Então, Adriana Cairos, a nossa convidada, ela é educadora, amiga, escritora, segundo as palavras dela mesma, né? É formada em letras português e espanhol na UFRJ, coordena o projeto Acairos, curso preparatório na Maré. É editora, né? Ela vai falar desse projeto de edição. Ela tem uma editora sensacional com pessoas da Maré e de outras favelas do Rio. E assim, é um universo. Então é melhor ela se apresentar e ela falar dela, porque é um universo muito grande para eu poder resumir aqui na minha apresentação. E é só reforçar essa alegria imensa de contar com o conhecimento e a sabedoria e as histórias de Adriana hoje aqui na nossa sala. Então, Adriana, fica à vontade, se quiser complementar essa apresentação. E a ideia é assim, você falar, né, falar um tempo assim, e depois os alunos vão escrevendo no chat as perguntas, depois a gente abre para uma conversa. Boa noite. Show, show. Boa noite, gente, boa noite. Muito obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Ai, Célia, tu é uma fofa. E não é isso não, gente, a Célia é exagerada. Também admiro essa mulher demais. E, enfim, é um prazer enorme estar aqui, principalmente para tratar desse assunto, né? Que são as escritas, e aí eu coloco a escrita daqueles margem, e aí quando eu falo da margem da sociedade, e é muito bom que a gente possa estar trocando essa ideia, porque durante muito tempo eu realmente achei que eu estava sozinha, brigando assim com o mar, sozinha, porque a gente tem a impressão de que a gente está muito só ali. A gente tem muitos amigos, a gente tem uma série de coisas para fazer, a gente se sente constantemente solitário naqueles. Bom, essa foi a minha experiência dentro da universidade. Não sei se alguns de vocês têm essa mesma sensação, mas eu acho que é isso, e principalmente, né, essa coisa de escrever, ela para mim foi libertadora nesse sentido. Eu escrevo desde sempre, desde que eu me entendo como gente, mas é ridículo falar isso, parece aquelas coisinhas piegas, clichês, sabe? Mas eu escrevo desde muito pequena. Afinal de contas, eu fui alfabetizada para isso. É importante contar esse momento da minha história. A Célia pediu para que eu complementasse a minha apresentação. Sim, é isso. Eu sou educadora, escritora, coordenadora de um projeto de literatura de periferia, literatura que eu gosto de chamar de literatura de favela, né? Esse projeto tem autores de diversas partes do país, enfim. Mas é muito importante falar desse início. Quando você vem da periferia, quando você nasce na favela, é muito engraçado que o mundo já tem para você uma expectativa, né? Acredita-se que você só será alguma coisa, e essa alguma coisa nunca é positiva, certo? E, e eu, quando nasci, meus pais eram analfabetos, a minha mãe se alfabetizou agora, já bem mais velha, mas enfim, meus pais eles eram analfabetos, e o intuito de me colocar na escola era para que eu me alfabetizasse o quanto antes,
para que eu escrevesse cartas, para que eu me comunicasse com os seus familiares. Então, esse era o objetivo, né? Então, eu percebo que eu já tinha, sem querer, um destino pré-escrito, né? E é engraçado isso, porque eu tenho percebido isso com os meus próprios alunos. Quando eu começo a conversar com eles, eu percebo que há em alguns deles uma expectativa da família com relação às suas vidas e prescrevem, né, nesse sentido, né, de desejarem um determinado futuro que às vezes eles nem querem, né, eles nem desejam. Mas, enfim, e, e isso para mim foi muito legal, porque logo muito cedo eu tive contato com a poesia. Porque você imagina, você uma criança, né? Enfim, eu estava me alfabetizando com uns 7, 8 anos, escrevendo cartas para o Nordeste, aonde tinham frases que diziam coisas mais ou menos assim. Dorinha abotoou as portas às 6 da tarde. Abotoar as portas. Olha que coisa linda, né? Abotoar as portas. É, a, é, é, sei lá, eu esqueci o nome da parente, mas enfim. A minha acha que está doida, mas ela não está doida, não, ela só é maluca. Ela tinha algumas frases que eram extremamente poéticas, assim. Minha mãe tinha. Era muito legal a hora de escrever, né? A hora de escrever estava sempre próxima de um dicionário para escrever direitinho, tinha que ter a caligrafia muito bem redondinha e arrumada. E começava, a carta normalmente começava assim, independente de ser. Eu nasci, cresci aqui no Rio, mas independente de ser assim, a gente escrever, né? Minha mãe obrigava a gente a escrever assim, sítio, Gravatar, agência Lagoa de Dentro, ou seja, a data não era da cidade onde eu estava, ela não entendia assim. Sim, eu acho que eu já estou começando a misturar as coisas. Vocês eu falo dessa. Por isso que eu te peço, Célia, mesmo porque eu falo demais. Eu estou adorando essa E eu não história, estou eu não conseguindo ouvir conhecia, né? você. Então, assim, começando a achar que eu estou falando sozinha. Não, não tá, Não, é incrível o que você está contando. é muito, era muito engraçado essa coisa de. Sabe, você é pequena, você não se toca, não percebe. Mas hoje, assim, mais madura, eu entendo eu começo a entender esse predestino, né, pelo qual eu fui colocada. Mais tarde eu começo a escrever diários, né? O adolescente gosta de escrever um diário, não sei, toda ou quase toda, né? Curte o diário. E aí escrever o diário para mim já era mais, já se tornou uma coisa mais íntima, né? E aquela coisa do adolescente de não deixar ninguém escrever, você guardar os seus segredos ali. E era um terror quando a minha irmã, por exemplo, encontrava meu diário, queria contar para minha mãe, o inferno, era horrível. E mais tarde eu começo a escrever meus diários maternos, que eu fui mãe muito cedo, eu fui mãe aos 17 anos. E eu costumo dizer que eu tinha tudo para dar errado, né? Mas não deu, não deu. Eu tinha tudo para dar errado. Fui mãe aos 17, dentro de uma favela, aquela coisa toda, né? As pessoas esperavam o pior, né, de mim.
Eu nunca fui a boa moça, né? Eu nunca fui um modelo. Eu sempre fui a porra louca. Então, era bem complicado. É muito engraçado. Eu hoje sou educadora, sou professora e nunca fui boa aluna. Eu nunca fui a aluna nota 10. Eu nunca fui a aluna que tirava as melhores notas na escola. Eu era o pobre esforçadinho, sabe? Eu corria atrás de tirar uma boa nota. Nunca conseguia. Aí minha mãe me mandava para as explicadoras da vida. Essas mulheres não queriam nada, elas queriam namorar, elas queriam fazer qualquer coisa, menos me explicar alguma coisa. Isso me incomodava muito. Talvez por isso eu tenha depois, né, acabado projetando, né, projetando esse projeto que hoje eu coordeno aqui na Maré, que é o Acaris Preparatório. Eu acho que foi muito desse inconsciente, né, dessas mulheres estranhas, dessas casas esquisitas pelas quais eu passei, tendo aula em lugares esquisitos, laje e sol quente, cachorro, eu tinha medo de cachorro, o cachorro da abençoada solto lá, querendo me comer minha canela, a outra que queria ficar vendo Dina Eugênio a tarde inteira, e aí, nossa, pega uma criança e, vamos ver televisão, vamos. Eu passava a tarde vendo televisão com ela, e as minhas dificuldades na escola continuavam sendo dificuldades, entendeu? Eu fui uma criança que tive muita dificuldade na aprendizagem, e talvez seja por isso que hoje eu me preocupo tanto de pesquisar, e eu pesquiso muito esses métodos de aprendizagem, de ensino, sabe? Eu gosto muito dessas propostas baseadas na ciência para que eu consiga ajudar o meu aluno. E diga-se de passagem, gente, o meu aluno não é qualquer aluno. O meu aluno, ele sou eu aos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 anos. Sou eu. Então eu tenho um compromisso comigo mesmo. Ele é um par. Ele é meu par. Ele está inserido no mesmo contexto que eu estou. Então, tem uma frase que provavelmente vocês já viram em algum muro aí da vida. Na internet, essa frase é colocada o tempo inteiro em algum lugar, que diz assim, para que, aí tem o parênteses, né, ou para quem, serve o seu conhecimento. Né? Para que ou para quem serve o seu conhecimento? Eu sei para que e para quem serve o meu conhecimento. É isso, sabe? É isso. A universidade, para mim, ela serviu para isso, para que eu pudesse encontrar os meios de trazer esse conhecimento para os meus pares. Isso, para mim, é muito importante, né? Só que, ainda voltando na história do escrever, né? Gente, desculpa, eu estou usando celular, então essa porcaria vai ficar tocando o tempo todo, porque Mas não eu está dando trabalho para aqui ouvir, nesse não, momento. Adriana. Ai, que bom, Não só está eu que dando estou para ouvindo, ouvir, fica não. toda hora tocando. Quem manda ser Fica toda famosa? hora. Não, são os pais, cara, são os pais aí. Ai, meu Deus. Aí Os pais vão ninguém, ficar notícia hoje das crianças. ninguém sabe que eu tô na live, né? Então aí tá todo mundo mandando mensagem. Enfim, a gente assim, muito complicado essa coisa da live. Primeiro porque eu não estou enxergando, eu não estou vendo vocês e eu não estou ouvindo. Então, eu não tenho um termômetro se eu estou falando demais, se eu estou falando de menos, se eu Não, estou agradando ou tá não. incrível, Adriana. Vai lá que tá ótimo, assim, eu tô adorando.
Não, Eu, eu pelo tô menos. ficando. Gente, por favor, comenta aí, ó, né? Comenta aí qualquer coisa, por favor. Mas, enfim, a poesia, ela sempre esteve na minha casa. Ela sempre fez parte da minha casa. E é muito engraçado isso, porque as pessoas não conseguem, às vezes não entendem como nós, nós seres da periferia, nós seres da favela, como é que a gente tem tanta poesia ainda com lugares, com esse espaço tão adverso, né? Eu ouvi muito os meus pais, assim, meu pai era um cara extremamente sensível. Ele não, ele não lia, não escrevia, ele sabia tabuada de cor. Ele era um cara extremamente sensível. Ele, quando como não tinha palavras, né, para expressar aquilo que ele queria, ele sempre buscava as suas palavras numa música, num disco. A minha casa, apesar de ser muito pobre, a minha casa era paupérrima, a casa dos meus pais, a gente tinha discos assim dos mais diversos, desde o brega, marra brega até Frank Sinatra. Tinha Julio Iglesias e tinha Mercedes Sosa. Tinha, sabe, todos os sambas enredo, sabe? E tinha Roberto Carlos. Cara, tinha. A única coisa que realmente eu me lembro de não ter na minha casa foi Caetano. Eu sei que todo mundo gosta de Caetano, mas eu não curto, não. Eu sou muito pobre, gente, para gostar de Caetano. E Tom Jobim. Embora o meu pai soubesse e cantasse essas músicas. Na verdade, ele gostava mesmo era do Vinícius. Mas, enfim, a gente tinha muito dessas músicas em casa e meu pai, quando não tinha não tinha palavras, né, dentro do vocabulário dele, limitado, de um homem trabalhador, ele buscava nesses discos uma maneira de falar com a gente. A minha mãe era uma contadora de histórias, ela adorava contar histórias. Ela contava histórias assim, eram contos de fada, mas eram, sabe aquelas histórias que passam de pai para filho, de pai para filho? Eu tenho medo de que essas histórias que minha mãe me contava, elas fiquem esquecidas, porque apesar de ter contado para os meus filhos, eu acho que eles não têm a mesma aptidão que eu pela, pela leitura. Embora sejam leitores, embora sejam artistas, é, um dos meus filhos é músico, o outro é um poeta, mas não sei se eles contarão essas histórias. Mas, enfim, ainda no meu pai, quando eu fiquei grávida aos 17, teve um momento que eu estava muito triste, né? E aí eu estava chateada e tal. Aí meu pai foi lá entre aqueles. Gente, eram milhares de discos, não eram poucos discos, não. Tinham muitos mesmo. Tinha Maia, gente, tinha tudo lá em casa. E aí ele foi lá e pegou um disco do AGP. Não sei se. Certamente ninguém aqui sabe quem é AGP. Eu Mas a adorava. gente. É do meu tempo. Então, mas eu tenho certeza que essa turma não sabe quem é AGP. Gente, procura, vocês vão curtir. AGP é legal. É, e meu pai pegou um disco lá do AGP e colocou no toca-discos. E toda vez era a mesma coisa. Quando ele queria conversar com a gente, era isso. Ele colocava um disco, aí chegava perto. Neguinha, ó, escuta essa letra. Escuta essa letra. E aí a gente tinha que ficar prestando atenção na letra da música. Quando terminava, ele dizia assim, aí, ó, é isso aí.
como era a maneira dele dizer, sabe, sem dizer, né? E eu achava aquilo o máximo, assim, eu cresci com isso. Até hoje, de vez em quando, quem me acompanha, principalmente no Facebook, já percebeu que eu posto muita música. E normalmente são meus recados para o universo, sabe? É uma maneira de eu. É o meu estado de espírito, é como eu estou naquele dia, é o que eu quero dizer para alguém. Eu faço isso com os meus filhos, né? Escuta essa letra. Esses dias eu estava ouvindo uma do Mussum, caraca, do Mussum, ainda em 76, eu tinha um ano só. Aí, 76, quando ele ainda era do grupo Fundo de Quintal. E a letra era incrível, né? E a gente estava passando uma situação aqui em casa, eu mandei para o meu filho, eu acho que ele entendeu. Mas meu pai mandou para mim uma música do AGP que dizia assim: eu vi você chorando, procurei saber qual a razão, daí você me disse, é mais uma ilusão. Não é por esse caminho que você vai encontrar o amor, se entregando ao primeiro assim, vai perdendo todo o seu valor. Mude o seu comportamento, que a ferida do seu coração pode até cicatrizar, de vez será o fim da ilusão. Dessa vez eu não cantei não, tá, Célia? Dessa Eu ia vez eu só pedir, eu tô reclamei. tentando lembrar qual é a melodia, cara. Assim, eu vi você chorando, procurei saber qual a razão. Daí você me disse, é mais uma ilusão. Não é por esse caminho que você vai encontrar o amor, se entregando ao primeiro assim. Vai perdendo todo o seu valor. Mude o seu comportamento, que a ferida do seu coração pode até cicatrizar, de vez será o fim da ilusão. E era muito engraçado isso lá em casa, porque até entre os meus pais, a boba, até entre os meus pais rolava esse tipo de coisa. Então eles brigavam, até na hora de brigar, eles brigavam com música. Você imagina eu, uma criança, o desespero, sabendo, conhecendo esses códigos, porque eram códigos da casa, sabe? Essas letras, essas músicas, essa poesia, eram os códigos que havia na casa, entende? E isso veio antes da minha leitura e da leitura da leitura e da escrita, do letramento propriamente dito, né? E veio antes da minha leitura de mundo, né? Reparar, observar e perceber que aqueles dois seres que para muita gente eram duas pessoas inúteis, porque não leem, não escrevem, ou seja, são pessoas que só servem para o trabalho braçal, para a mão de obra barata, entende? E de repente você percebe dois seres que se conversam com poesia. E aí o meu desespero foi um dia que meu pai chegou em casa com um disco do Roberto Ribeiro, e aí ele colocou, chamou a minha mãe, botou o braço do disco, né, o braço da vitrola lá para tocar, aí pegou, apontou para ela, aqui, ó. E aí eu falei assim, gente, isso é briga. Aí eu, gente, isso é briga. Gente, altamente civilizados. E aí, gente, isso é briga. E aí o meu pai tocou uma música chamada, eu acho que é Cruz de Malta, se eu não me engano o nome dessa música. Diz assim, já que não existe mais aquele amor tão profundo, o melhor que a gente faz é dividir nosso mundo. Você fica com as crianças e com toda essa mobília, eu carrego as esperanças que não cabem na partilha, você leva as alianças que eu farei da minha vida.
Eu agora esqueci o restante. Mas, enfim, olha essa letra. Eu falei assim, pronto. O homem vai embora de casa. Meu Deus, meu pai. E eu tinha um amor. Eu tinha, não. Eu tenho até hoje um amor profundo pelo meu pai. Meu pai, ele foi um dos caras mais legais que eu conheci na Terra, sabe? Nessa vida que a gente vive aqui, eu acho que não passou por esse mundo um ser humano mais incrível que aquele homem sem dentes. Meu pai não tinha os dentes. Ele entrou numa de que os dentes estavam doendo, então ele não queria sentir dor de dentes, ele mandou o dentista arrancar todos os dentes dele. Meu pai era meio maluco. Eu acho que eu não sei a quem eu tenho a puxar. Enfim. E ele colocou essa música Minha Mãe extremamente pesada, né? Já que não existe mais aquele amor tão profundo, melhor que a gente faz é dividir nosso mundo. Eu falei, pronto, vamos separar. É agora. Nossa, eu abri o berreiro. Você falou para ficar com as crianças, né? Você era as Não, você crianças. fica com as crianças e com toda essa mobília. Eu falei, pronto, lascou, o homem foi embora. E eu fiquei desesperada. E, de repente, a minha mãe, na maior dignidade, pega o disquinho dela da Alcione. Ai, gente, esse disco é maravilhoso. Eu esqueci o nome desse disco. É Alcione, de cabelinho curtinho, linda, magérrima, com um vestido amarelo, assim, todo rodado, assim, lindo, lindo. E aí minha mãe coloca lá uma música em resposta pro meu pai. Aí ele aqui, Zezito. Aí pá, botou lá. Aí assim, como é que é? Nada como um dia após o outro tem essa virtude de esperar. Ah, eu sou maneira, sou de trato, sou faceira, mas sou flor que não se cheira. É melhor se prevenir para não cair. Sou mulher que encara o desacato. Se eu não responder no ato, amanhã pode esperar. Estrutura tem meu coração para suportar essa explosão, essa implosão que abalou meus alicerces de mulher. Mas a minha construção é forte, sou madeira, sou do norte, faço o vento que fizer. Caraca, cara. Aí a minha irmã, uhul! Gente, isso era constante lá em casa, A sabe? Ciela já fez Até. uma pesquisa, Adriana. A música do Aham. Roberto Ribeiro chama Partilha e a da Partilha, Alcione claro. chama Pode Esperar. Isso, exatamente. Esses discos, eles estavam na minha casa o tempo todo. São músicas populares carregadas de uma poética que você não vai encontrar por aí assim, sabe? É, esses dias eu adoro ouvir música, gente. Aqui do lado do Acários, a gente tem um bar. Gente, é sensacional. Vocês já ouviram a pisadinha? Gente, a pisadinha é muito engraçada, cara. Tem músicas bem interessantes. Não propriamente foi esse amor lindo aí, maravilhoso que meus pais trocavam. Mas tem umas músicas que são bem interessantes, sabe? A gente fica prestando atenção na letra. Teve uma que eu vi outro dia que eu ri de me acabar. O cara tá sofrendo, tá numa sofrência tão grande que ele fala assim, como é que é? Arrastando, arrastando chifre, como é que é isso? Ai, gente, agora eu esqueci. É porque assim, eu ouço, mas não fico. Como é que é? Ai, meu Deus, arrastando. Eu vou perguntar para meus alunos. Gente, vocês lembram como é que era aquela música? Como é que o cara arrasta o chifre, arrasta. E para piorar. Ih! Aí meus alunos são lindos. E para piorar, tá tocando um modão de arrastar o chifre do asfalto. Gente, olha que engraçado, olha que maneiro isso. Cara, isso é sensacional, essa letra. Enfim, na academia não nos dão oportunidade de escrever uma coisa dessa. Ainda mais nos nossos textos, assim, nossos textos, né? Eu gostei muito daquele texto da Conceição Evaristo. Eu não tinha lido o de 2000
3, não é isso, Célia, que você mandou Lembro a para... data, não lembro a data, não. Mas o que você mandou para mim, que eu acho que a galera também leu. O pessoal Né? leu, Deixa eu ver se eu acho Então, se tem a data aqui. que ela fala Não de como essa coisa da escrevivência, da mãe dela escrevendo no chão, né, no chão, fazendo aquele 2007, sol e tal. 2005, 2005, né? Então, mas eu achei publicado em maravilhoso. 2007. É, eu achei aquele texto lindíssimo, assim, porque as pessoas não têm, às vezes, que estão de fora, não têm essa ideia de como nasce um leitor e de como nasce um escrevinhador. Eu costumo dizer que eu escrevinho, porque escrever não é bem o que eu faço. Porque se a gente começar a colocar as coisas dentro do parâmetro da universidade, o que eu faço, a Conceição nem tanto. O que eu faço, o que muita gente faz, o que a Lúcia Vermont faz, o que a Isadora Gran faz, o que Jorge Magno faz, o que essa galera, esses poetas novos, contemporâneos, o que essa galera faz, Deise Castro, enfim, uma galera aí, a Valéria Barbosa, o que essa galera faz não é literatura. Tem uma tem uns textos assim que me incomodam muito na universidade quando fazem essa separação do que é a grande literatura e do que a gente escreve, né? Do que Carolina, por exemplo, escrevia, do que a Conceição hoje e eu falo isso com o maior carinho do mundo porque eu conheço a Conceição, privilégio, né? Eu tenho esse privilégio de conhecer a Conceição e a amo muito, muitíssimo. Não só pelo que ela escreve, mas pela pessoa que ela é e tudo mais. Mas hoje a Conceição está num outro patamar, né, gente? É Flamengo. Ela está num outro patamar. Muita gente ainda não conseguiu esse patamar, né? E o pior é isso, que esse patamar, né, a gente só começa a ser lido e ouvido depois que a gente se torna um título, compreende? Eu falei isso hoje com a Célia. Eu não tenho nenhum título para você me apresentar. Me apresenta com as apresentações de afeto, porque eu não tenho esses títulos. A academia, ela faz questão do título. O cara é um merda dando aula. O cara é um escroto, mas ele é doutor. Ele fez pós-doc na puta que o pariu, meu louro. Entendeu? Mas ele é o cara. Você que está ali escrevendo a sua poesia, o seu texto, a sua prosa, a sua crônica, seja lá o que você estiver escrevendo, que tem tanto valor quanto qualquer outro texto acadêmico desse sujeito, se você não tem um título, Xerri, você não tem valor diante da academia. E essa sempre foi a minha briga com a academia. E eu acho que é por isso, sabe, que eu sempre fui muito. Ai, gente, eu sempre fui muito turrona. E que bom que eu não soube de muita coisa antes de fazer o que eu fiz. Quando eu entrei na universidade, eu não sabia que eu não podia escrever um livro. Ninguém me disse que eu não podia. Que bom, porque eu já escrevia num blog. Eu não falei para vocês. Eu estava falando dos meus diários maternos.
Eu fui mãe muito jovem, então comecei a escrever diários, e na verdade eram cartas para o meu filho. E aí eu escrevi e fui para um pré-vestibular por conta de uma amiga que falou: ah, não, você sempre quis ser professora, vamos lá, vamos entrar na universidade. Aí eu falei assim: tá louca, rapaz. Eu tenho 30 anos, eu preciso de um emprego. Você tem um emprego para mim? Não, emprego, faculdade, que não sei o quê. E morrer dessa história de faculdade, 30 anos, não pensa, imagina você. Porque quando eu era pequena, eu cresci ali nos cantos ali da UFRJ, né? E não sei se vocês conhecem, nos finais de semana sempre tem os peladeiros que jogam bola ali nos campinhos. E meu pai vendia picolé ali para gente, para poder dar o bendito livro didático, porque era a minha única fonte de leitura, eram os textos dos livros didáticos que na década de 80 não eram gratuitos como é hoje, e eu vejo às vezes famílias jogando livros fora. Eu fico tão triste com isso. E aí meu pai vendia picolé ali, então assim, eu cresci ali e normalmente ele ia pentear meu cabelo sempre ali no prédio da Letras. É uma coisa assim, vocês estão aí? Sumiu tudo, cara. Estamos, Célia. querida. Estamos aqui. Eu Não, é desliguei o porque meu som para sumiu ficar mais tudo. fácil. Ah, tá. Ah, Mas tá. estamos Não, aqui, tá sumiu tudo, ótimo. fiquei apavorada. Então, hoje Eu apaguei porque começou a E sua aí. imagem ficar meio estranha. Aí eu fechei para Ah, tá. melhorar a transmissão. Ficar mais leve, eu Entendi. acho. Não sei, é da minha cabeça isso, mas Ah, também acho que não sei. funcionou. E aí eu ia para lá e ficava vendendo picolé com ele, depois ele ia pentear meu cabelo ali. Ele cismava com aquele lugar. E aí a gente ia, ele fazia a trança no meu cabelo, a gente ficava lá e toda vez era a mesma coisa. Neguinho, o que será que tem lá dentro? Você sabia que aí é uma escola? Um monte de filho de Adriana, bacana vem só estudar ficou aqui. meio cortado nessa hora que você fala que é o FRJ, não é? Só fala isso de Isso, novo, porque ficou meio isso. picado a hora que você Então, falou isso. É importante situar, desculpa. nada, nada. Eu nasci e cresci aqui na Maré, né? Então, aqui na Maré, a UFRJ é o quintal da minha casa. Então, quando o meu pai ele não tinha grana para comprar os livros didáticos, ele ia vender picolé lá na cidade universitária para os peladeiros de fim de semana. Sempre tinha um pessoal jogando bola ali, e aí ele ia vender. E eu estava sempre junto com meu pai, né? E no final da tarde, ele sempre me levava lá para frente da Letras, porque eu não sei, mas sempre ali. E o diálogo era quase sempre o mesmo, né? Neguinha, você sabe o que tem lá dentro? Aí eu, não. Ah, ali é uma escola, sabia? Tem um monte de filho de bacana que vem estudar aqui, eles vêm de carro durante a semana. O que será que tem lá dentro? Aí eu, né, uma vez eu saí, olhei e estava escrito lá, Faculdade de Letras. Aí eu achava, né, eu falei assim, pai, pode deixar, quando eu crescer, eu vou entrar aí e vou te contar o que tem lá dentro. Eu achava que faculdade de letras era para fazer letra de supermercado. Na década de É 80 muito existiam os bom. letristas. Ah, Existiam os letristas, que eram os caras que faziam as letras. Por exemplo, a promoção do Omo. Aí, Omo, aí o valor do objeto, né? Do sabão. E isso tudo era escrito à mão. E eram os profissionais chamados letristas que faziam essa arte, né? E colocavam nos cartazes no supermercado. E eu achava que era um emprego perfeito, porque tem um mercado perto da minha casa, eu vou fazer a faculdade de letras, eu vou aprender a fazer letra bonita e pronto, vou trabalhar lá perto de casa. Olha que coisa linda. E assim, eu cresci achando que a faculdade de letras era isso. E aí, quando eu vou para o pré-vestibular, né, ainda com muito medo dessa coisa da universidade, porque apesar de ser
o quintal da minha casa é geograficamente perto, mas emocionalmente, financeiramente, a quilômetros, anos-luz de distância das minhas possibilidades. Então, quando a minha amiga me chamou para fazer esse pré-vestibular, eu tinha muito medo. E eu falava, não vou, a gente não vai conseguir. Eu vou, como assim, passar nessa prova? Passar na prova da universidade? Como assim? Eu não vou entrar. Não, vamos. E aí eu fiz. E aquele ano foi um ano super difícil, mas eu consegui passar para todas as universidades que eu prestei prova. Inclusive, na época, o Enem era só para as universidades particulares, eu passei. E eu pude escolher a universidade que eu queria, que eu desejava cursar. E por que não escolher o quintal da minha casa? E aí eu escolhi a UFRJ para fazer meu curso. Mas estou pensando seriamente em ir para a UF fazer educação. Eba, Enfim. eba. O outro lado da poça. E aí era isso, sabe? Nesse pré-vestibular, eu tive o desprazer de conhecer o profissional que vocês não podem ser. Eu me esforço para não ser, e eu, por favor, quero fazer esse pedido a cada um de vocês. Não sejam. Eu conheci uma professora de língua portuguesa que eu admirava muitíssimo, porque a aula dela era maravilhosa. Ela tinha uma didática, ela tinha uma coisa, ela tinha uma presença, ela tinha um ziriguidum, sabe? Ela tinha um negócio. E era uma pessoa que eu achava incrível. E aí, quando um dia eu fui apresentar os meus diários de maternidade, né, meus cadernos, para ela e mostrar o que eu estava escrevendo, né, o que eu andava escrevendo, o que eu andei escrevendo durante a vida. E aí eu acho que eu peguei ela no mau dia. Ela pegou e fazia assim: que é isso? Aí eu, são algumas coisas que eu escrevo. Tá achando que é o quê? Clarice Lispector da favela? Joga no lixo. Isso aqui é lixo. Gente, eu acreditava tanto naquela mulher que eu realmente joguei tudo no lixo. Acredito, Adriana, você não tem, que você jogou no lixo. Joguei tudo no lixo, eu não tenho Intervenção nada. do Luffy, meu Deus! Joguei tudo fora. Eu não fiquei com nada. Tudo que eu tenho começou do zero e começou graças a um outro professor, que Caramba, disse a Thalita. foi o JJ Coelho, que Que ele, horrível, infelizmente, ele não tristeza. está com a gente. Pô, péssimo, cara, péssimo. Não sejam essa pessoa, não sejam esse professor, sabe? Seja um professor que dê asas. Tem uma porra de um textinho que rola por aí sobre isso, né? Mas é uma verdade, sabe? Se você não puder alimentar o sonho e a esperança desse ser humano que está na tua frente, porque você não sabe, você nunca vai saber o impacto que você causa naquele ser humano que está na tua frente. Você nunca vai saber. Nunca. Você pode. Esse cara, de repente, acredita a você a própria vida. E você não sabe. E você não sabe. Então, não seja essa pessoa. Se você não puder alimentar esse sonho, carregar essa pessoa de esperança, simplesmente não diga nada. Não seja aquele que vai acabar com esse sonho e acabar com essa esperança. Por favor, de repente é só isso que essa pessoa tem. É só um sonho, é só uma esperança. Não façam isso, não façam isso. Tá? Não façam. O que está falando, Adriana, só um comentário aqui, né? Ele está falando que ele falou: meu maior medo de mostrar o que escrevo é por essas experiências. Depois ele fala, depois quando a gente abrir para conversa, ele vai falar, mas ele tá... Se vocês quiserem conversar, eu acho que conversa é muito mais legal do que eu falando o tempo todo. Porque aí a gente vai trocando, de repente Legal, surgem legal. outras Acho que histórias, você não acha? já deu para sacar Eu assim quem acho que você é com essas histórias maravilhosas. Eu falei pra caraca, né? Pô. Então, deixa Falei eu pra só, vou caraca. ler para você. Não sei se a gente está interrompendo em algum lugar. Você estava
terminando de falar, você Não, terminou? não, o que eu Da estava te professora e que você jogou fora os então, seus diários de maternidade. exatamente, mas aonde eu quero chegar é justamente aí. Nós aqui somos todos professores. Vocês estão na universidade, certamente alguém já está dando aula aí, né? Ou todos já estão dando aula em algum momento, fazendo, né, suas intervenções em algum projeto, em algum lugar, né? Lidando com vidas, lidando com outras pessoas, pequenos, grandes. Originalmente, eu sou professora de Fundamental 2 e ensino médio, né? Mas eu me peguei alfabetizando. E essa história da alfabetização depois eu conto, porque é muito bonitinha também. Aí, e eu me peguei alfabetizando, né? É incrível. Eu tive uma experiência muito linda com uma aluna que já tinha perdido a esperança e era muito jovem, ela só tinha 10 anos e ela já havia perdido todas as esperanças que ela tinha com a vida. Como pode uma criança de 10 anos ser tão afetada, ter vivido tantas situações ruins a ponto de perder completamente a esperança na vida? A minha maior alegria foi quando ela entendeu que ela podia sonhar de novo. Uma outra hora eu conto essa, esse momento, porque eu estou aqui, tem alguns alunos aqui, eu vou ficar Tá. emocionadinha. Ah, Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tem dois alunos aqui, ó. mostra. Tem dois Oi, alunos aqui gente. aguardando. Que Ó, legal. pessoal da UF, mandando um alô para vocês. Oi, gente. Quem são? Como é que é o nome deles, Adriana? Esse é o Vitor e essa é a Oi, Ana Vitor. Maria. Oi, Ana Maria. Enfim, mas é isso. Vamos trocar ideia. Eu acho melhor a gente Vamos. conversar do que eu Eu ficar vou falando ler, que então, nem. aqui, vou ler uns comentários, e aí vou ler, assim, e você fala alguma coisa, e aí o pessoal fala, que é melhor falar, né, do É que... melhor falar, até porque eu Tá. sei que eu falei coisas que deixei fio solto. Se alguém quiser voltar. Não, deixa eu ver aqui, tem um monte de problema com o microfone. Estão de acordo com gravar? Tá. Aí começa assim: maravilhoso, você está sendo incrível, está sendo ótima. Aí vem a Marcela falando das músicas, Juliana que desculpa o atraso, o Luffy que falou, meu Deus, em algum momento, assim, eu acho que eu botei para você, e a Thalita falou caramba, e a Giovana falou que horrível, que tristeza. E aí depois o Luffy veio falar de novo, meu maior medo de mostrar o que eu escrevo é por essas experiências. Então, gente, Cara, está aqui aberto para conversa. Fala, Adriana. eu acho que não fique, não fique, não fique. Eu acho que Ah, tá. não, a gente não pode. Cara, vocês não podem agir como eu agi. Pelo amor de Deus. Não assim, é, mas eu entendo também as pessoas que fazem o que eu fiz. É porque a gente acredita tanto, sabe, no outro. É difícil você. A Célia conhece essa história. É, Dentro da universidade eu passei alguns pedaços. E eu acho que o dia assim, que para mim foi o mais difícil foi o dia que eu reclamei do valor de uma apostila. Eu reclamei porque eu tenho mania de material, eu compro material, a beça, como eu fiz espanhol, eu gosto de trazer minhas coisas do exterior e tal, enfim, eu sou meio chata com minhas coisas, meu material. É, enfim. E aí eu estava sem dinheiro aquele semestre, mas sem dinheiro mesmo, sem um puto, sabe? Eu não tinha dinheiro para comprar água lá fora. E aí a professora pediu uma apostila que não estava no script. E aí a apostila, na ocasião, custava R$ 30. E para mim, naquela época, R$ 30 era muita grana. E aí eu reclamei com um companheiro
do meu lado. Eu não falei isso alto, eu não falei, mas ela ouviu lá da frente. A professora ouviu lá. E eu reclamei, eu disse assim, gente, eu tenho que ter um saco de dinheiro para vir para essa universidade. Cara, ela ouviu lá embaixo. E aí ela parou a aula estava sendo dada em língua estrangeira, em espanhol, e ela parou a aula e ela disse, se você sabia que esse aqui não era seu lugar, por que você não fica lá na sua favela imunda? Volta para lá. Então, isso para mim, eu acho que foi assim, e era um professor que, da mesma maneira como aquele do pré-vestibular, era um professor que eu acreditava. E eu segurei a onda, meu olho estava cheio d'água, eu segurei a onda, eu esperei ela falar tudo que ela tinha para falar, depois eu fui ao banheiro chorar. Mas eu entrei numa de que eu não ia sair dali, que eu não ia sair dali, porque eles iam ter que me aturar e eles vão me aturar, porque eles ainda vão me chamar de colega. Isso é um propósito, isso é um objetivo na vida. Eu demorei um pouquinho mais de tempo do que vocês para terminar a universidade. Eu passei 11 longos anos na graduação. Eu tenho mais tempo na universidade que muito pós-doutor. 22 semestres. Isso é tenso, né? Bom, gente, desculpa. Acho que Já a falei demais. Thalita, eu acho que levantou a mão. Tem uma mãozinha que levanta nesse Meet agora. Foi Thalita que amiga, levantou? Foi, fui eu, tu professora. também está há muito tempo? Duas falas dela me chamaram muita atenção. Uma é mais nostálgica, né? Quando você falou da... Espera só um pouquinho, Thalita, deixa eu ver se ela está ouvindo. Adriana, você está ouvindo? Tô ouvindo. Tô ouvindo. Tá. Ai, que bom ouvir vozes. Muito bom. Quando você falou da influência da música na sua infância, eu lembrei muito da minha infância. Muito do meu gosto musical hoje em dia foi influenciado pelo meu pai. Meu pai também cresci na favela. Meus pais não tinham uma condição financeira muito boa. Sempre batalharam muito para oferecer as coisas pra gente. Eu lembro que meu pai tinha um rádio grande, que ele lutou muito para comprar o bendito do rádio. Minha mãe, quando ele comprou, ela quase matou ele porque foi caro demais e pobre, mas sem dinheiro, gasta dinheiro não, com... Né? Não deu não. O rádio ficou lá. Se ligou? Ela deu rádio? Uhum. Não se ligou. É a música, ela deu rádio. Deu rádio, daí me disse não, vai. Desculpa. Tudo bem. Piada de tiazona. Eu lembro que meu pai sempre deixava tocando na Rádio Cidade. E aí eu não entendia nada do que estava cantando, porque boa parte das músicas eram em inglês. Naquela época tocava ainda muito o rock internacional, que foi logo assim que começou a ter as pessoas terem mais acesso, né, música internacional aqui no Brasil. E aí eu lembro que eu ficava coladinha no rádio, tentando aprender o que eles estavam cantando. E eu tentava cantar tudo embolado. Usava o meu inglês, a forma como eu achava que o inglês era, e eu cantava em todos os lugares. Eu ia pra igreja e estava cantando lá os rocks que eu ouvia em casa, fazia a mesma coisa na escola e tal. E eu trago isso em mim até hoje, né? Eu tenho uma facilidade muito grande para aprender outras línguas, principalmente o inglês. Eu aprendi o inglês sozinha. Meus filhos também. Eu não sou ultra fluente, sei todas as coisas, mas eu consigo entender e conversar um pouquinho. Nunca fiz curso, mas eu sei que isso veio muito da minha infância, de meu pai deixar lá o rádio tocando e aquele interesse intenso de tentar aprender, tentar entender o que eles estavam falando. Sua fala me lembrou muito desse período da minha infância, que eu fui muito influenciada pela música e até hoje sou, né? Ai, que legal. E a outra coisa, nessa sua última frase que você falou dessa professora que te disse para você voltar para a favela, voltar para esse lugar,
me fez pensar que para muitas pessoas a favela é boa, mas não é boa pela cultura que ela produz, mas é boa para alimentar o próprio ego. Na academia a gente vê muito isso, nos locais de concentração dessas supostas elites, a gente vê muito isso, que as pessoas, elas gostam da existência da pobreza, gostam da desigualdade, gostam do quanto as pessoas sofrem na favela, a violência que tem. Gostam de desconsiderar tudo que vem de bom de lá, simplesmente para alimentar o próprio ego, para tentar se colocar acima, para mostrar que não, eu sou melhor que você e esse aqui não é o seu lugar. E fico muito feliz de ver que aos poucos as pessoas da favela estão ocupando os lugares que também são delas. É isso. Era isso. Essa é a nossa briga, cara. Essa é a nossa luta todo dia. É uma luta contínua que a gente tem que travar. E não tem que travar só por nós mesmas, mas a gente tem que travar pelos que virão, sabe? Porque é isso. A gente... Você tá ligada? A gente sai para conversar. Eu costumo a brincar. A Célia sabe disso, que eu brinco muito. Eu sou meio palhaça. Aí eu costumo brincar e eu falo assim, as ricas, né? As ricas, as brancas. Eu tenho muitas dessas amigas, mas são assim, são pessoas queridas, mas, cara, que elas não têm muita noção, sabe, do que é viver nesse espaço, sabe, de quais são as lutas que a gente trava nesse espaço. Eu tive uma sobre isso que você está falando, eu tive uma experiência bem ruim agora no final desse ano. A Célia, ela nos ajuda, tem um grupo de pessoas que nos ajuda a manter esse espaço aqui. Eu costumo dizer que eu sou sou voluntária no meu empreendimento, porque esse espaço ele é um espaço onde a ideia é ajudar as crianças, as famílias, os adolescentes, aqui da Maré a conquistarem esses espaços de destaque, sabe? A gente tem preparatório para que eles possam ir para Pedro II, Cefet, Capoeira, essas paradas. Porque é importante que eles ocupem esses espaços. É importante que eles compreendam que há uma vida para além daquilo que está pré-escrito para eles desde que nasceram, sabe? Aquela coisa de acharem que porque a gente nasceu ali, a gente só serve para aquilo ou menos que aquilo, né? Isso é fogo, né? Quando eu trabalhava no supermercado Zona Sul, comecei a trabalhar aos 14 anos. Eu trabalhava no supermercado Zona Sul, era auxiliar de caixa, pacote, né? E uma vez um global que já morreu antes ele do que eu, não suporta aquele homem, sinto muito. Se vocês conhecem, nem vou falar o nome da figura, mas enfim, já morreu. O global passou no meu caixa e por não ter o preço da mercadoria, naquela época não tinha o código de barra, né? O leitor de código de barra. Então não tinha o preço da mercadoria, ele se irritou comigo e aí ele me disse, eu pedi para um outro rapaz pegar o preço, um outro funcionário, e aí ele disse o seguinte, que você é subalternazinha, você não vai passar disso, sua subalterna. Só que, porra, eu tinha 14 anos, gente. 14 anos, ela sabe o que é subalterno. Aí eu peguei e falei assim, é a tua mãe. Eu também sempre fui folgada. Aí é a tua mãe, é a tua mãe. Só que eu já estava chorando, porque eu sabia que ele estava me ofendendo, sabe? E ele me ofendeu. Enquanto eu trabalhei naquela loja, ele todos os dias ele ia lá para me ofender, para me humilhar. Todos os dias. Todos os dias. Quando ele descobriu que naquela época eu já tinha entrado
no segundo grau, né, que a gente chamava de segundo grau no ensino médio, e eu tinha sonhos, né, de fazer universidade. Nossa, ele passava no meu caixa só para dizer: você na universidade? KKKKK. Sabe, era um inferno. Então, esse espaço ele foi criado para isso, para continuar essa luta, sabe? Que a gente tem que travar, você trava aí, eu travo aqui, sabe? Nesse sentido, a gente não pode deixar de trazer mais dos nossos para dentro desses lugares, para escrever as suas histórias, porque a gente só conhece a história dos vencedores e dos vencidos, com aspas, tá? Nesses vencidos que nós não estamos vencidos. Mas e nós? Cadê a nossa história? Escrita por nós mesmos, sabe? A gente encontra um ou outro rabisco de um ou outro por aí. Agora, gente, só depois de muito velha é que eu vim saber da existência de Maria Carolina de Jesus. Fala sério, sabe? Precisou eu ir para um pré-vestibular universitário para compreender, entender e conhecer essa pessoa. Poxa, se eu conhecesse antes, sabe? Representatividade, sabe qual é? Representatividade conta muito. Talvez a minha vida fosse diferente. Vocês não acham? Enfim, já falei pra caraca. Desculpa, gente. Ótimo. Tem aqui, deixa eu só ler aqui que a Daphne falou. Queria te lembrar também as aulas de Antropologia 1, que eu tive com a série, falamos muito do nosso corpo. Aí ela está falando para você, né? Seu corpo pertence na universidade e seu lugar na educação dá muita esperança, música e poesia. Ai, gente, que isso. Eu estava conversando com a Célia, eu estou um pouco entristecida, porque eu hoje, no dia de hoje, eu fui para a revisão da cirurgia que eu fiz no meu olho esquerdo. Eu tenho retinopatia diabética, então eu estou perdendo a visão, isso é um fato. E o olho esquerdo eu já perdi. E a gente fez essa cirurgia achando que eu voltaria a enxergar, porque é isso, sabe? O maior prazer que eu tenho na vida é ler. Parece uma bobagem, né? Mas é ler. E apesar de ter me virado muito bem esse último ano, eu encontrei aplicativo, eu encontrei formas de continuar ativa, estudando e dando aula, inclusive. Eu continuo dando aula e eu continuo alfabetizando cega. Apesar de ter encontrado meios para isso, mas ainda me falta. Eu sinto falta de sentar e ler. Eu estou me sentindo um pouco perdida hoje, assim, porque eu tenho a impressão de que eu nadei tanto e morri na praia, sabe? Depois de 11 anos lutando ali, me vem uma enfermidade como essa e me leva à luz dos olhos. Mas vai dar bom, porque vai dar bom. Vai dar bom. Tô me queixando, não. Mas tô meio bolada. Mas Já tô me conversou queixando, sobre não. isso. Sim, vai dar certo. Muita coisa aí para você fazer ainda pela frente. Eu Muita quero coisa. A gente precisa muito de você. Imagina, acho que todas Um nós dos seus juntas. alunos, né? Eu Deixa acho eu ver que se tem todas. mais alguém. Fala, querida. Não. Tô esperando o povo. Ai, gente, desculpa, acho que não tá. Eu sei que de repente não rola. Ao vivo eu acho mais legal. Muito mais, né? Muito, não tem nem dúvida. Alguém mais quer levantar a mão, ou abrir o vídeo, ou não abrir, falar assim, eu quero perguntar alguma coisa, ou escrever. Bom, Alguém? eu Lu, fica vou. feito. Deixa eu apresentar rapidamente, então, os Tá. meus livros, tá? Então apresenta. Eu vou apresentar rapidinho.
Tá, e aí O eu falei para pessoal está vocês... pensando em perguntar. Então pensa, gente, pensa com carinho. Eu comecei a escrever num blog, né, há muito tempo. Aí, depois do fiasco que foi aquela professora. E aí eu comecei a escrever num blog, porque um professor, o JJ Coelho, não está mais entre a gente, ele inscreveu 3 textos meus num site chamado Releituras. E é um site que apresenta os novos escritores, né? E aí os 3 textos foram selecionados e eu pude escolher qual que ia para o site. E foi... esqueci o nome do texto. Enfim, ele está no Claraboia. E aí eu comecei a escrever o blog e logo em seguida as pessoas começaram a pedir um livro e eu, de forma independente, escrevi, compilei o que estava no blog e virou o Claraboy. Então tem poesias e mini contos, coisas que eu estava ali produzindo assim naquele momento. Depois veio um livro um pouco mais maduro, que é Anjos, Ventos e Quimeras. É um livro que só tem um personagem masculino, todos os personagens aqui são femininos. E mesmo esse único personagem masculino, ele depende dessa força feminina para se manter vivo, né? Então, Anjos, Ventos e Quimeras é um livro de contos. Não é um conto para mulheres, mas é textos de mulheres, né? Isso aqui foi quando saiu pela primeira vez pela Multifoco. Ele saiu assim. Depois, quando acabou o contrato, aí eu reeditei. Ele ficou assim. E aí, de tanto trabalhar com criança, eu acabei me inspirando e escrevi Me Deixa Jogar, que é um livrinho com alguns contos, né, infantis, assim, se ambienta na favela, mas não é aquela história triste, não, é bem divertido, dá para trabalhar um monte de coisa, inclusive variação linguística, quem curte. E aí, de tanto alfabetizar os pequenos, acabei escrevendo a Manuela Felipe Barata, que também é um livrinho de historinhas infantis, mas todos com sílabas simples, para as crianças que estão começando a se alfabetizar. Então, não tem sílaba complexa, deu um trabalhinho para fazer, porque eu comecei a trabalhar com os meus alunos nos livros da Sônia Maria, de sílabas simples. Só que eu não encontrava mais no mercado outros títulos para poder trabalhar. E as crianças tinham lido tudo. Aí eu comecei a produzir as próprias histórias. Também ambientado na favela, mas assim, são histórias divertidas, mas para criança na fase de alfabetização. E no final de 2018, Mármore Branco é um livro de contos também, e tem uma homenagem ao meu pai aqui, né, que é o texto que dá nome ao livro, Mármore Branco, porque meu pai ele era polidor de mármore. E ele, como eu falei, ele era um cara muito sensível e ele... Bom, não vou falar muito não, porque eu acho que a Célia já mostrou esse texto para vocês em algum momento. O Alepa é o projeto de literatura que eu coordeno, que tem a pretensão, tem mesmo. Sabe o que aconteceu? Sabe o que foi? Eu estava numa aula de literatura brasileira com uma professora substituta lá na UFRJ. Aí, de repente, a pessoa, no final da aula, joga essa pérola. Gente, mas na favela não tem nada bom. Cara, eu estava no meu segundo período e eu não sabia
como responder a doutora, né? Eu falei assim, bom, vou fazer o dever de casa. Só que isso me deixou tão indignada, que eu não aguentei. Eu fiz um outro blog e fiz um chamado. Eu botei uma coisa mais ou menos assim, favelados univos, mentira. Mas foi algo quase assim. Convidei favelados assim, botei uma chamada, né, para favelados do país inteiro que quisessem mandar textos e tal. Para minha surpresa, vieram textos do país inteiro e esses textos geraram esses 2 livros, Marginal, Contos de Periferia e Poesia Suburbana entre Trilhos e Versos. Foi muito legal isso aqui, porque Sérgio Vaz, ele gostou. Eu não sei se vocês conhecem Sérgio Vaz, mas ele é um cara legal, lá de São Paulo, lá da Cooperifa. E logo em seguida, o Alepa lança Singular, País dos Invisíveis, também com mais umas 2 dezenas de autores, e Vozes, também pelo Projeto Alepa. O último foi em 2018, Sobreviver, Resistir e Lutar, que também tem uma galera bem fodástica das favelas aqui, do Rio principalmente. Para concluir, o Alepa virou editora. E aí a gente começou publicando o livro de um poeta lá de Manguinhos, chamado Zé Pereira, e ele editou Flores do Mangue com a gente. Depois a gente publicou o infantil O Jardim de Emily, da Lúcia Vermont, que é super legal também. A gente publicou Confissões de uma Bicha Preta, que é do Dudu Neves, lá da CDD, no final do ano passado. E no início do ano, ainda logo no meio da pandemia, quando estava todo mundo achando que ia morrer, porque eu achei que eu ia morrer, a gente publicou esse livro do Juliano Carrupt, A Poética da Espontaneidade, para aula. Desculpa, gente. Para aula, já começou há muito tempo. E é do Juliano Carrupt, é um professor tem doutorado aí na UF. O que mais que eu posso dizer dele? Ele é gente fina pra caraca, eu adoro, é meu amigo. Enfim, e é um livro sobre ensino de língua portuguesa. Eu acho que é isso, gente. O que mais que eu tenho por aqui? É isso. Fechei. Eu tenho umas outras Essa, né, Adriana? É incrível isso. Eu acho que esse trabalho editorial também é de um valor incrível, assim, porque é muito generoso, né? Você não ficou em você, né? Você se abriu para se juntar, né, numa rede. E isso é muito forte. Eu não conseguia entender por que os outros não... todo mundo queria escrever. A favela quer escrever. Mas por que ninguém se junta, sabe? E aí eu comecei a fazer esse movimento. Vem cá, vamos lá, vamos fazer. Esses livros todos, galera, são feitos de forma tipo uma cooperativa. A galera se junta e a gente levanta a grana e a gente faz o livro, entendeu? A Célia viu o processo mais ou menos, né, Célia? Do Sobreviver. Tu estava no dia do lançamento. A Célia estava linda no dia do lançamento. E é isso, assim, eu acho que é isso. A gente tem que dar espaço para. A gente tem que começar a criar. Não é fácil, é criar espaços. Porque a coisa do escrever é muito comum para elite, sabe? O cara pode escolher ser escritor e ganhar por isso. Eu sou favelada, eu gostaria de escrever e viver disso. Não posso, sabe? A Maria Carolina de Jesus, ela fala um negócio muito legal, eu esqueci qual é o livro que está isso, eu não lembro qual dos livros, mas tem uma parte que ela diz assim, que
tanta coisa para ela, era tanta coisa para ela fazer na vida, e ela foi gostar justamente de cultura. Pobre não precisa de cultura, sabe? Ela percebeu que a cultura era inútil para ela, sabe? Ao contrário, ela percebeu que a cultura era importante para ela, mas era inútil, sabe? A sociedade acha que ela é inútil para a gente, que o que nos resta é só o trabalho de sol a sol, sabe? É ser massa de manobra. Enfim, é isso. Eu vou ver se eu encontro essa parte, porque agora sem enxergar é muito ruim. Mas eu vou ver se eu encontro em qual dos livros da Carolina. É um trecho, cara, muito interessante. Eu esqueci qual é. Mas eu acho que é aquele que ela faz a entrevista. Esqueci, não. Mas, enfim, ela fala justamente sobre isso. Que ela percebeu que ela era diferente, que ela gostava de cultura. Eu costumo falar com os meus filhos, porque eles têm essa mesma veia artística, vamos dizer assim, com muitas aspas nisso, sabe? Mas essa mesma aptidão pela cultura, que a gente nasceu para cigarra, né? E é foda você ser pobre e nascer para cigarra, entendeu? Um rico nascer para cigarra é mole, entendeu? Agora a gente nasceu formiga operária e quer mandar uma de cigarra, entendeu? É muito difícil. E por isso que a luta tem que ser contínua, para que a gente tem que ocupar esses espaços, ir para o mestrado, fazer o doutorado, porque senão a gente não é ouvido. Vocês já repararam que a Conceição só começou a ser ouvida depois que ela estava no mestrado e doutorado? Digo mais, quando ela estava no doutorado. Porque antes ela estava lá nos Ternos Negros, ninguém deu confiança para ela. Então, uma luta realmente contínua, saber insistir na escrita, sabe? E essa escrita nossa carregada de singularidades, tem coisas que vão para além da norma culta padrão, vão para muito além daquilo que se espera de um bom texto, mas que é um bom texto justamente porque aquilo está ali, sabe? E aí alguns vão dizer assim, são erros de português, é um texto mal escrito. Cara, às vezes aquele erro com aspas, tá? Aquele equívoco, vamos dizer assim, ele necessita estar ali. Aquele texto só tem o peso que tem porque aquele erro está ali, entende? Porque aquele erro mostra o erro do sistema, escancara o erro do sistema. Uma vez me perguntaram numa palestra para professores lá no Maranhão, você escreve por quê? Eu falei, eu me escrevo me vingar do sistema. Eu escrevo me vingar do sistema. O sistema é mau, mas minha turma é legal. Mentira, tô brincando. Não, mentira não. Os amigos que a gente faz dentro da universidade são muito legais. Eu tenho amigos que carrego para a vida. Fabiano Lima, sabe? Cara, muita gente, Karine Moraes, Camila Mendes, porra, gente incrível, um monte de gente legal que eu vou carregar para a vida. Damião Alfredo. Cara, mas o sistema, a maneira como a gente como a gente chegou na universidade, já foi uma luta. Se não fossem as ações afirmativas que começaram no governo Lula, diga-se de passagem, cara, a gente não tinha entrado não, mano. A gente ia continuar, eu ia continuar no caixa, sendo subalterna, sem saber o que significa a porra da palavra. Tá entendendo? A parada é muito mais séria, muito mais profunda. Escrever vai para muito além do aliviar a sua alma, do se sentir bem, sabe? Vai para muito além disso.
você coloca no mundo a tua cara. Você coloca no mundo o espaço que você vive. Querendo ou não, ainda que você fale de amor, eu tenho uma raiva dessa coisa do amor, né? De achar que a gente tem que escrever amor para rimar com dor. É tenso. Dificilmente eu escrevo sobre o amor. Não que eu não ame. Eu sou uma pessoa extremamente materna, extremamente afetuosa. Mas falar desse amor perfumado me irrita. A vida, ela é muito mais catingosa do que cheirosa. E é bom que a gente escreva, escancare isso para essa galera estranha e esquisita, branca e arrumadinha, que não consegue perceber o que é a vida aqui dentro. Eu normalmente, quando eu tô muito puta, acho que a Célia já viu isso. De vez em quando eu pego, eu tô meio bolada, eu vou escancar o meu coração no Facebook. E várias vezes eu já... Deixa passar uma semana comigo aqui, ela não sobrevive. Não sobrevive. E é foda, porque a gente fica falando essas coisas, fica parecendo mimimi de favelado. Mas só a gente que vive sabe. Por isso que a gente tem que escrever. É isso. Chega. Só escreveu aqui, eu tô me parecendo aquele. Uhum. Muitas estão mensagens. Fabiola escreveu assim: experiências são enriquecedoras e fascinantes, que você compartilhando esboça e esperança. Aí o Luiz Felipe falou: é muito importante que possamos ocupar, sim, esses espaços, escrever nossa história, para que possamos romper essa ideia de que apenas uma determinada classe consiga produzir. Isso. Eu canto, faço poesia e componho. Ai, que E lindo. música é uma das minhas maiores paixões. Amo cantar. E só mais velho descobri a escrita na minha vida. Mas o que eu consumia era sempre uma música elitizada. O que a mídia passava era aquela música, era uma música de classe alta, boa, com uma boa letra. E ela dizer e ter sido questionada sobre seu lugar, como se ela não pudesse produzir. É isso que devemos fazer, romper, porque temos história, temos o que contar também. Aí ele continua. Enfim, outra coisa que ele está escrevendo, né? Muito pelo contrário, no local é que nos instiga e nos dá o conhecimento que temos hoje, assim como você. Aí ele continua. E eu já escrevo muito sobre o amor. E sempre que digo que escrevo e componho, automaticamente as pessoas acham que escrevo sobre dor. Dor de um homem negro, dor de uma vivência negra e assim por diante. Parece que está marcado nos corpos negros e favelados que a gente só sabe falar de dor. Então, fica essa coisa, esse estereótipo horroroso, assim, na nossa testa, marcado, sabe? É muito esquisito isso, sabe? É muito estranho isso. Eu não sei de onde parte essas coisas. Não, a gente sabe de onde parte essas coisas, mas enfim. Continua, amigo. Eu queria perguntar se tem mais alguém que quer falar ou escrever, porque a gente já está, nem parece, Adriana, mas já estamos quase 8 horas, e eles, depois de 8 horas, eles têm uma outra aula. Sim, sim. E aí eu queria saber, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, mas não é aquela pergunta para não falar, não, é para falar. Porque, né, tem uma pergunta assim, alguém mais quer falar? Tipo, para não falar, né? Mas esse é para falar. Alguém quer falar?
Oi. Marcela. Câmbio, estão me ouvindo? Vamos, está ouvindo, Adriana? Câmbio. Câmbio, tem alguém aí, cara. Nossa, eu tô assim, eu ficaria aqui mais 3 dias, assim, tá muito Eu também. doido. Cara, Adriana, eu nem sei. Eu nem sei onde eu tô, onde que tá acontecendo aqui na minha cabeça, no meu corpo inteiro, né? Porque a gente não é só cabeça, graças, né? E assim, que ideia incrível da Célia ter te convidado para estar aqui com a gente. E que potência, assim, é engraçado, né? Porque quando a gente conhece alguém que é próximo de quem está apresentando a gente, existe um carinho, né? Existe um compartilhamento do afeto que a Célia sente por você na apresentação. E aí tem vezes, assim, que a gente fala, cara, essa pessoa nem é isso aí, né? Tipo, porque elas são amigas e tal, aquelas coisas, né? E assim, eu estou extremamente chocada como isso aí, né? A Célia não falou nada, assim. O que a Célia disse não conseguiu mensurar a sua grandeza, e porque não vai conseguir mesmo, né? Nem se ela tentasse, assim, nem se ela quisesse muito. Por favor. E não assim, acho que a sua postura de corpo, né, aí falando com a gente também, assim, dá para ver um pouquinho, né, mesmo que seja pequenininho a imagem, já denuncia, né, essa postura frente à vida, assim, talvez. Eu estou extremamente emocionada, muito emocionada. Eu tinha tempo que eu não escrevia tanta coisa de uma palestra, de uma aula, de tantas ideias que você foi falando e foi me puxando, coisas que eu sinto, coisas que eu já vivi, coisas que eu penso para a educação, coisas que eu penso sobre o nosso lugar de escritoras, escreventes. Eu até depois fui ver aqui umas outras coisas. Essa coisa do escrevinhar, né? Era uma palavra que eu já tinha usado, assim. E como a gente vai criando esses próprios conceitos para se autorizar, para acontecer, né? Isso. E o que essa escrita pode significar e como é potente quando a gente consegue articular pessoas em volta de nós que também estão ali dividindo os sonhos, as perspectivas, os desejos, os quereres, as dores, os amores, né, com a gente. Então, assim, eu estou muito, muito contente da gente ter tido esse encontro hoje. Para mim foi extremamente maravilhoso. Eu podia, inclusive, eu escrevi para fazer um comentário, mas eu já estou desestruturada, não tenho condição de comentar nada. Porque é como se eu tivesse que recuperar cada coisa que você falou, né? Nessas 2 horas que a gente está aqui. E cada palavra, assim, me tocou de forma muito incrível. Muito obrigada mesmo. E muito, muito ansioso para acabar aqui e eu ir atrás dessas páginas, né, desse contato, assim, para entender melhor esse universo que você está criando, assim. E aí eu só vou deixar um comentário que eu acho que resume tudo, que eu quero ser essa professora que cria, que produz alguma coisa quando você vê que está faltando, né? Quando você não acha mais, quando você vê que o seu horizonte está esgotado, a gente vai lá e cria. Isso é uma coisa que a gente pode ser nesse mundo, né, de professora boa, potente, para os alunos e para nós mesmos, ter essa capacidade de criação e de produção, para o que realmente importa, né? Não é produzir para ter título, não é produzir para o outro, é produzir com o outro e com a gente, né? Com nós, assim. Muito obrigada, estou muito emocionada. Cara, nossa, eu realmente eu também estou muito feliz, assim, é aquilo que eu falei, a gente não tem ideia do que a gente vai causar no outro, né? Eu estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar compartilhando essas experiências. Eu queria ouvir mais dos outros. Eu sei que eu falo demais, mas ai, gente, tomara que isso logo tudo acabe para a gente poder se encontrar ao vivo, né? Porque eu gosto de conversar com as pessoas e assim a gente não consegue conversar direito. Adriana, você está convidadíssima, e assim, cada aluno tem uma história, assim, um não tem o fone, o outro não funciona,
porque, sei. enfim, são muito sei. difícil, né, esse encontro Sim, é por isso que eu estou falando, gente, tomara que a gente consiga que tudo volte, né, minimamente ao normal para que a gente possa se ver e trocar, né? Eu ainda sinto muita falta da troca, né, do ao vivo. Aí eu queria te pedir, Adriana, não sei, a gente conversou antes, não sei se você preparou ou se você vai deixar para a gente, enfim, você fica à vontade. Mas é assim, a gente chama a convidada, a ideia desse curso, né? É que a gente tem um convidado e depois esse convidado deixa uma provocação, uma proposta, alguma coisa, porque a gente dá essa aula que chama aula síncrona, né? E depois tem um período que eles ficam sem aula, mas produzindo, né? Então, eu não sei se você pensou alguma coisa para instigar, assim, eles a fazerem nesse período depois, né? Inspirados por você, o que você poderia colocar alguma proposta de, não sei, alguma atividade, alguma experiência que eles pudessem fazer nas próximas semanas? Eu não preparei, mas eu tenho uma proposta. Dentro do que a gente conversou aqui, eu acho que é algo muito íntimo, que cada um olhe para o lugar de onde partiu. O que você poderia fazer para transformar esse lugar de onde você partiu um lugar melhor? Ai, Adriana, nossa, sei lá, eu vou ganhar na loteria e distribuir dinheiro. Não, gente, não é bem assim. A gente tem que a gente pensar em algo possível que nós, como professores, né, a gente possa fazer pelo outro, né? Uma amiga, uma vez, muito preocupada, ela me perguntou assim: ai, Adriana, eu não sei, porque eu havia feito concurso e tal, mas não havia sido chamada, e ela estava muito resistente de aceitar uma proposta de uma escola particular para trabalhar. Porque aquela, né, a ideia da escola pública, tal, eu falei assim, cara, maravilha, você se formou, tá super bem formada, coisa e tal, pererê, escola pública, blá, 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 beleza. Mas, cara, a gente também tem que estar nesses outros espaços. A gente tem que também estar na escola particular. Porque senão, aquela criança lá da elite, ela não vai entender quem somos nós. E só nós podemos dizer a ele quem somos. Então, nessa perspectiva, tá? Aí, Adriana, mas eu nasci num berço de ouro, né? Eu nasci bem, eu sou um cara bem parido, né? Eu sou uma menina bem parida, eu cresci legal. Cara, mas eu tenho certeza que há algo que você pode fazer para melhorar ainda mais esse lugar de onde você partiu. Pensa nisso e tira isso como um tempo para refletir durante essa próxima semana. Obrigada, Adriana. Juliana, quer falar alguma coisa? Só abrir o vídeo. É que eu deixo aberto, mas eu gostaria de falar assim que eu me emocionei muito com o que ela falou também e até me fez lembrar umas coisas que eu passei também. Eu também fui para o banheiro chorar uma vez que eu não consegui. Eu fui pegar fazer um concurso, então você tinha que pegar a invenção, né? Uhum. Só que tinha um papel que eu não tinha imprimido, que precisava para fazer a invenção. Aí eu não consegui, eu já tinha enfrentado fila 2 vezes, aí fui pro banheiro chorar, porque eu não ia ter dinheiro para pagar o concurso, né? Aí isso veio logo na minha cabeça esse dia. E também eu passei 9 anos para conseguir terminar a faculdade de letras, aí eu peguei pedagogia, mas eu fiquei 9 anos para conseguir terminar a faculdade de letras. Aí eu me identifiquei e me emocionei com as coisas que você falou. Ai, cara, que bom, cara, conversar com alguém que entende o que é ficar 200 anos na universidade.
Duro, né? É bravo. Quase desisti também. Pô, cara, quantas vezes? Obrigada, Mas Adriana. Adriana, falta assim 4 minutos na turma. Eu tenho que fazer esse papel aqui. Chatérrimo, um papel que eu não queria fazer, porque por mim eu ficava conversando o resto da noite aqui com você, com todo mundo. Queria te agradecer muito. Acho que a Marcela resumiu assim bem assim, a nossa satisfação de te ouvir, sempre te ouvir, e ouvir as mesmas histórias de forma diferente, ouvir novas histórias, e a sua forma de expressão, e como a Marcela colocou bem também, a sua corporeidade, assim, né? O seu corpo, o seu rosto, a sua postura. Mesmo que você tivesse assim sem o áudio, eu acho que já dá para gente, já passa para gente toda essa força, toda essa alegria, toda essa esperança, né, que está nos seus escritos e que está na sua vida escrita e escrita vida, né? Então, não sei, queria agradecer muito e já deixar aqui o convite, a intimação para você, quando a gente pudesse encontrar e se abraçar, você ir lá na UF, ver o que tem por trás dessas bolotinhas toda com foto, né? Que a gente não sabe, enfim, que a gente não está vendo, mas que eu imagino que deva ter sido muito especial para cada aluno. Escrevida, a Marcela falou escrevida. Eu que agradeço muitíssimo. Claro que o convite está aceito. E vamos que vamos. Não quero atrapalhar mais o pessoal, até porque tem aula depois. E é isso, gente. Olha, muito obrigada de verdade. Obrigada pela oportunidade de falar, de trocar. Eu acho que é isso. A gente tem que trocar sempre com os outros. Eu gostaria de ter ouvido mais de vocês, na verdade, porque essas conversas são importantes, né? A gente só cresce quando a gente consegue trocar, eu entendo assim. Então, muito obrigada de verdade. Mas eu te dou os retornos, assim, do que eles passarem, de escritos, de comentários, sim, né? Depois, assim, que às vezes claro, tem um impacto, mas se o pessoal passar, eu te passo depois, para você saber. Obrigada, querida, obrigada. Valeu. Tudo de bom, assim. Incrível mesmo ter você aqui compartilhando suas experiências. Incrível. Muito importante. A Daphne está agradecendo em nome da turma. Beijo, obrigada, galera. Gente. Eu vou parar aqui a gravação. Sim. Podem ir, só parar, interromper a gravação.